Que Napoleão Bonaparte causou na Europa, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu com os irmãos dele após sua queda em 1815. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story2. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos irmãos de Napoleão Bonaparte. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recadinho importante para você. O recado é para você considerar ser um membro do Story2Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Por um preço de uma paçoca você se torna membro e ganha vídeos exclusivos semanalmente. Se você se tornar membro hoje, já tem uma porrada de vídeo exclusivo aí para você assistir. Outro recadinho é que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo! Após a morte do pai, Carlo Bonaparte, Napoleão passou a ser o responsável pela família Bonaparte, mesmo ele não sendo o filho mais velho. Ele tinha 7 irmãos, sendo 4 homens e 3 mulheres, e durante seu reinado eles foram bem recompensados. Mas afinal, o que aconteceu com os irmãos de Napoleão Bonaparte? A irmã mais velha de Napoleão era Elisa Bonaparte. Elisa nasceu em 3 de janeiro de 1777. Ela era a irmã mais parecida com Napoleão, embora tivesse menos influência sobre ele. O próprio Napoleão disse: Elisa tem a coragem de uma amazona, e como eu, ela não suporta ser governada. Seu nome de batismo era Maria Ana Bonaparte. Ela só adotou o nome Elisa aos 18 anos. Napoleão mudou-se para a França para ir à escola quando Elisa tinha apenas 2 anos. Por isso, os dois não tiveram oportunidade de se tornarem particularmente próximos. A única anedota que temos deles juntos na cócega não reflete bem a Elisa. Aparentemente, ela permitiu que Napoleão fosse chicoteado por ter comido uma cesta de uvas e figos de um parente, embora ela e um amigo fossem os culpados. Quando Elisa tinha 7 anos, foi admitida por caridade no internato exclusivo do convento de Saint-Cyr, perto de Versalhes. O pai deles acabou morrendo no ano seguinte. Napoleão, que estava na Escola Militar Real de Paris, ficou de olho na irmã. Elisa permaneceu em Saint-Cyr até agosto de 1792, quando a Revolução Francesa resultou no fechamento de todas as casas religiosas. Recém-promovida a capitão de um regimento de artilharia francês, Napoleão escoltou a irmã de volta à cócega. Em 1º de maio de 1797, Elisa se casou com Félix Pasquale Batiotti, um aristocrata corso e capitão de infantaria 15 anos mais velho do que ela. Napoleão, então general, desaprovou a união da irmã. Embora Batiotti fosse um sujeito decente, ele tinha uma total carência de faculdades intelectuais. Isso nas palavras de Napoleão. Embora fosse claramente inteligente, Elisa ganhou a reputação de ser um pouco atraente, arrogante e de língua afiada. Assim como Carolina, Elisa ficou chateada quando o irmão se coroou imperador dos franceses e não lhe deu nenhum título. Em resposta, em março de 1805, Napoleão fez de Elisa a princesa de Piombino, um principado na costa oeste da Itália em frente à Elba. Elisa fez um trabalho tão bom que em 1809, Napoleão a nomeou Grã-Duquesa da Toscana, um lugar que ela estava de olho há muito tempo. Depois disso, ela passou a morar em Florença. Ela só deixou Florença em 1º de fevereiro de 1814, sob um coro de vaias, pouco antes das tropas britânicas começarem a desembarcar em Livorno. Embora a campanha francesa estivesse em fúria e o império desmoronasse em torno dela, Elisa tentou durante todo o mês de fevereiro salvar Elba para Napoleão, ordenando ao general Dalesmy que defendesse a ilha a todo custo. Ameaçada pelo avanço das forças austríacas e britânicas, Elisa foi forçada a abandonar Lucca em 13 de março. Nessa época, ela estava grávida. No dia 10 de agosto, quando ela estava viajando para Bolonha, Elisa deu à luz a um filho. Na esperança de atrair a benevolência dos austríacos, Elisa limitou-se a um estilo de vida modesto em Bolonha. E ela quase conseguiu, mas depois de seu ilustre irmão regressou dramaticamente à França, Elisa foi presa e enviada sob vigilância para a Áustria. Ela foi libertada quando Napoleão estava a caminho do exílio em segurança para Santa Helena. Depois disso, Elisa recebeu permissão para morar em Trieste. Em junho de 1820, Elisa contraiu uma infecção grave, da qual faleceu em 7 de agosto de 1820, aos 43 anos. Quando a notícia da morte de Elisa chegou a Napoleão, ele fechou-se sozinho durante várias horas. Ao sair, ele disse: "Este é o primeiro membro da minha família que iniciou a grande jornada. Dentro de alguns meses, irei me juntar a ela." Ele morreu 9 meses depois, em 5 de maio de 1821. A segunda irmã de Napoleão era Maria Paola Bonaparte.
mais conhecida como Pauline Bonaparte. Ela nasceu em 20 de outubro de 1780. Ela era a irmã favorita de Napoleão e também a mais fiel. Pauline era tão bonita e frívola quanto generosa e leal. Ela desafiou as convenções de seu tempo e a autoridade de Napoleão ao levar uma vida amorosa particularmente livre, mas permaneceu eternamente fiel ao seu amado irmão. Napoleão, que era 11 anos mais velho que sua irmã favorita, disse mais tarde que ele e Pauline tinham sido os filhos mimados da família. Pauline não recebeu educação formal e não tinha inclinações intelectuais. Seus interesses eram mais frívolos. Napoleão acabou casando a irmã com um amigo dele, o general Charles Leclerc, sendo a união concretizada em 14 de junho de 1797. Como resultado, Pauline deu à luz um menino, que nasceu em 1798. Leclerc acabou falecendo em 1802. O irmão até tentou casá-la novamente, mas ela recusou o pretendente e decidiu se casar com o nobre Camillo Borghese, que era um príncipe romano. O casamento ocorreu em 28 de agosto de 1803. Ela tornou-se princesa Borghese, o que acabou agradando Napoleão, que tinha planos de que a união estreitasse laços com a Itália ocupada pelos franceses. A união de Pauline com o príncipe romano acabou muito mal, já que o relacionamento foi bem diferente. Napoleão e Pauline ficaram um tempo brigados, sobretudo porque ela não tinha uma relação boa com a segunda esposa dele, a imperatriz Maria Luísa da Áustria. Entretanto, a irmã acabou sendo a única que apoiou Napoleão quando a queda dele aconteceu. Ela vendeu todos os seus bens e mudou-se para Elba, onde ele estava em exílio após sua derrota. Em 1815, Napoleão fugiu da ilha de Elba e retornou ao poder, porém foi derrotado pouco depois na Batalha de Waterloo em junho de 1815. Ele passou seus últimos dias confinado na ilha de Santa Helena. Já a irmã do governante derrotado faleceu em 9 de junho de 1825, aos 44 anos. A irmã mais nova de Napoleão era Caroline Bonaparte, a irmã mais ambiciosa e que acabou traindo Napoleão. Ela nasceu em 25 de março de 1782. Em 1797, ela conheceu o general Joaquim Murat, um estudante de teologia que se tornou oficial de cavalaria e fazia parte do Estado-Maior de Napoleão no exército da Itália. Murat era arrojado, carismático e bem-humorado, com enorme juba de cabelos escuros e encaracolados, o que o torna fácil de reconhecer nas pinturas. Caroline era charmosa e bonita, e nas palavras de Junot, fresca como uma rosa. Os dois se apaixonaram e se casaram em 20 de janeiro de 1800, depois que Napoleão deu sua relutante permissão. Mas ele nem compareceu no casamento. Caroline tinha 17 anos e Murat 32. Juntos, eles acabaram tendo 4 filhos. Em 1804, Napoleão coroou-se imperador dos franceses e proclamou seus irmãos José e Luís príncipes do império. Caroline ficou furiosa porque suas cunhadas teriam um status mais elevado do que ela e exigiu do irmão um título. Depois de muita encheção de saco, Napoleão cedeu e concedeu às suas irmãs os títulos de Alteza Imperial. Caroline continuou a tentar arrancar uma coroa de seu irmão. Os Murat davam festas luxuosas para Napoleão e sua comitiva. Eles também arranjavam amantes para ele. Em 1806, Napoleão fez dos Murat o grão-duque e a grã-duquesa de Berg-Cleves, tendo criado para eles um principado em território tomado da Prússia e da Baviera. Convenientemente, Caroline não precisava residir lá. Em 1808, Napoleão transformou a irmã e o amigo em reis de Nápoles. Se você acha que os seus irmãos e seus cunhados te enchem o saco, pensa no quanto esse pessoal enchia o saco do Napoleão por uma mamata. Mas enfim, em 1812, Napoleão confiou a Murat o comando da cavalaria do Grande Armée para a campanha russa. Carolina governou Nápoles na ausência do marido. Foi seu melhor momento. Durante a marcha de volta de Moscou, Napoleão correu para Paris, deixando Murat encarregado da retirada do exército. Murat foi abandonar seu posto e fugiu para Nápoles. Quando ficou sabendo disso, menino, Napoleão ficou furioso. Xingou o cunhado de tudo quanto é nome. Tempos depois, embora Murat tenha se juntado a Napoleão na campanha de 1813 na Alemanha, Carolina considerava a derrota de seu irmão inevitável. Ela e Murat esperavam salvar o trono aliando-se aos inimigos de Napoleão. Em 11 de janeiro de 1814, Murat assinou um tratado com a Áustria. Isso garantiu a ele e aos seus herdeiros a soberania do território que possuía na Itália. Em troca, ele deveria cooperar na guerra contra Napoleão.
Quando Napoleão soube dessa traição, ele teria dito: "Eu sabia que Murat era um tolo, mas pensei que ele me amava. É sua esposa a causa de sua deserção, e pensar que Caroline, minha própria irmã, acabou me traindo." Quando Napoleão estava em Elba, Murat ficou com peso na consciência e pediu perdão para o ex-imperador. E quando Napoleão voltou para o governo dos 100 dias, Murat combateu os austríacos, mas perdeu. Após a derrota em Waterloo, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, e Murat fugiu para Córcega, onde foi preso e condenado à morte. Depois disso, Caroline Bonaparte Murat adotou o nome de Condessa de Lipona. O companheiro de Carolina no exílio foi o general Francesco MacDonald, que, apesar do nome, era de origem italiana. Ele havia sido ajudante de campo de Murat e ex-ministro da Guerra de Nápoles. Caroline casou-se morganaticamente com MacDonald, provavelmente em 1817. Por conta da traição ao irmão, a mãe de Carolina se recusava a falar com ela. Quando Letícia Bonaparte morreu em 1836, Carolina brigou com os irmãos pelos bens da mãe. Para manter a disputa fora dos jornais, José entregou sua parte a Caroline. Caroline passou boa parte de seus últimos anos tentando recuperar o dinheiro que alegava ser devido a ela pela França. Finalmente, Caroline recebeu uma pensão de 100 mil francos, mas ela teve pouco tempo para torrar essa bufunfa. Em 18 de março de 1839, ela morreu de câncer de estômago em Florença aos 57 anos. Rapaz, é como diz Dudu Nobre, essa família é muito unida e também muito ouriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Já vou falando, se vocês não deixarem like nesse vídeo, vou virar cantor. Isso não é um aviso, é uma ameaça. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem vídeos individuais sobre os irmãos de Napoleão, comenta aqui que eu posso fazer futuramente. No mais, considere ser um membro do canal, deixe o joinha e se não é inscrito, inscreva-se já. No mais, falou!